Fala pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live, um bate-papo teológico que eu tive com o Saulo do Boletim Maranata e a gente falou sobre arqueologia. A Bíblia é muito interessante essa live. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para você. Eu venho aqui para pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Mas também eu quero falar com você que ele deu algumas dicas de livro nessa live que estão com o link aqui embaixo na Amazon, e comprando esses livros você ajuda a gente aqui do canal e a manter o nosso canal. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos para a live e é isso aí. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live, bate-papo teológico. Hoje a gente vai falar sobre arqueologia e a Bíblia, isso mesmo. Hoje a gente vai estar falando sobre... Não, Saulo vai entrar ao vivo. Enquanto ele vai entrar ao vivo, eu quero lembrar a vocês que a gente tem a nossa história em quadrinhos, que é Supermanos. Essa história em quadrinhos tem um objetivo muito legal, que é falar, né, da Bíblia e dos valores de Cristo através da figura dos super-heróis. Então, se você puder, né, estar ajudando a gente aí, garanta já a sua, né? A paz do Senhor, Pastor Arthur, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Além disso, também, você que está vendo pelo YouTube, depois eu convido você a deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre arqueologia bíblica, isso mesmo. Nós iremos falar sobre esse tema, que é um tema muito pertinente, né? Que tem muita importância aí para a nossa vida, inclusive para a defesa da nossa fé. Não é? Só esperando aí um pouquinho o Saulo entrar, né? Só esperando aí um pouquinho. Isso mesmo. Outra coisa que eu quero falar é que a gente está aí com a página essa semana, infelizmente eu não pude postar tirinha, né? Mas em breve eu estarei postando aí. Hoje eu estava fazendo algumas tirinhas aí e tudo mais. E agora é esperar de fato só entrar. Vamos lá, vamos ver. Zé Cabral, seja muito bem-vindo, mano, é isso daí mesmo, né? E tudo mais. Antes eu quero convidar você também, se você está aqui, né? O boletim entrou finalmente! Tava te esperando. Tava te esperando aqui, né? Sim, vai ficar gravado na IGTV, sim. E também vai ficar no nosso canal no YouTube, que é o Amigo Jesus Contato. Não, é Amigo Jesus. O link tá na bio aqui do Instagram. E aí, Saulo? Seja Fala, muito Rafa. bem-vindo, mano. Beleza? Beleza? Como é que estão as coisas aí? Até que enfim, né? É isso aí. O Bastante pessoal tempo, tá mas estamos aí. chegando. É, tinha gente já esperando você aqui para a live, mano. E eu gostaria de te agradecer, né, por estar aqui. A gente, de certa forma, já vinha se interagindo há algum tempo, né, nas redes sociais. Quando eu vi a sua página, né, Boletim Maranata, eu falei, cara, que página legal, olha só que coisa legal. Tinha muita coisa interessante, muito assunto bíblico, abordado de uma forma diferente, temas interessantes, além também de se tratar um tema que é assim, a gente não vê muito sendo tratado no Instagram, que é a questão da veracidade da Bíblia, né? E eu falei, não, eu vou seguir essa página, que tem muita coisa legal, tem muita coisa também que eu salvei, tá lá nos meus salvos, né? Porque é tão interessante, que Deus abençoe muito a sua vida. Sem contar também que teve coisa na sua página que eu usei nas minhas pregações. Eu olhei Legal. assim, vi o post e usei nas minhas pregações. Que Deus abençoe muito você. E gostaria que você se apresentasse para o pessoal e os convidassem para seguir aí o seu projeto.
Galera, para quem não me conhece, eu sei que entrou bastante gente nova aí. Faz acho que uns 3 meses, 4 meses que eu fiz a última live. Eu sou o Saulo, sou administrador aqui da página do Boletim Maranata. Esse projeto eu tenho desde 2018 e o objetivo é justamente isso que o Rafa falou, né? É compartilhar conhecimento. Eu fico super contente quando eu recebo algum feedback de alguém que utilizou a pregação. Eu recebo várias mensagens de pessoas pedindo autorização para usar, colocar em slide, usar em aula para jovens, em escola bíblica. Galera, é assim, esse tipo de coisa não peça nem autorização, tá? O que eu estou compartilhando aqui é puramente Bíblia, né? A autorização é para o pai, não é para a gente. Eu fico até contente quando as pessoas me dão esse feedback, tá? E a ideia do projeto é justamente esse, tá? Eu sei que a teologia tem muita gente que encara com um negócio meio que pesado, né? Um conteúdo meio pesado, difícil. É trazer de uma linguagem mais coloquial aí, uma linguagem mais transparente, um pouquinho mais suave aí, tornar até inclusive com alguns temas mais engraçados, alguma coisa para divertir o pessoal através da teologia, tá? A ideia é justamente essa, é traduzir a teologia no formato pocket, né? Eu sei que hoje em dia todo mundo, não sei como é que é no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, escada rolante, o pessoal sobe correndo. Aqui eu sei que o tempo, pessoal, é um negócio muito precioso, então a ideia era trazer um conteúdo pocket rápido e que pudesse edificar a vida dos irmãos aí. Fique à vontade para seguir a página, @Boletim Maranata, e também do Amigo Jesus Contato e dessa galerinha aí que eu sei que merece demais aí, até porque é uma galera que está enfrentando no mundo dos quadrinhos aí. Eu sei que é o Davi contra Golias, né? Do mundo É isso secularizado. aí. E precisa bastante da força de vocês. Eu convido vocês também que me seguem a seguirem a página do Rafa e dos parceiros dele também, tá bom? E é isso daí, Rafa. É isso aí, obrigado, mano, por ter falado aí do Amigo Jesus. O Amigo Jesus, ele é um ministério que tem como objetivo, né, falar do amor de Deus para as pessoas e não só isso, edificar o corpo de Cristo usando uma boa teologia, mas falando tudo isso através de desenho, né, quadrinhos, cultura pop e tudo mais. Então, esse é o projeto que tem como objetivo alcançar o jovem, alcançar essas pessoas que gostam disso e também ensinar de forma prática, através da vida dos personagens, como aplicar a Bíblia. Então, segue aí o nosso projeto, o nosso trabalho também. Gente, eu estou vendo que tem muita gente comentando, e glória a Deus por isso. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, comentar nesse balãozinho que tem aqui do lado aqui, que tem um ponto de interrogação no meio, que aí a gente vai responde a sua pergunta, a gente vai clicar ali no balãozinho e a sua pergunta vai aparecer na tela. No mais, eu gostaria então, Saulo, de começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: como surgiu a página Boletim Maranata? Por que você decidiu fazer ela? Então, na verdade, assim, antes de entrar nesse mundo da teologia, minha formação é como matemático e eu cheguei a dar aula por um tempinho, tá? Acho que foi 1 ou 2 anos que eu dei aula de matemática. Eu sempre gostei muito de ensinar na igreja também, na escola bíblica, né? Sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Foi quando eu entrei no seminário teológico. Aí eu sempre fui fascinado por documentário, Discovery Channel, History Channel, tudo que tinha de documentário eu saía assistindo. E antes do seminário teológico, antes de eu realmente pegar a Bíblia para ler, no final da adolescência aí, eu era um cara que nunca gostava de ler nada. Só assistia televisão, gostava muito de números, né, de exatos, mas nunca lia nada. A partir do momento que eu entrei no seminário, era 10 livros por ano, foi aumentando para 16, 20, eu comecei a devorar livros, né? E até hoje tem algumas páginas que eu sigo que eu tenho, até me perdoem aí pelos erros de gramática, eu sou muito ruim. Eu nunca fui de ler muito, então hoje eu sofro bastante. Mas eu peguei esse gosto pela leitura depois de velho, né? Já estou quase 40 anos aí, já passei da metade da expectativa dos brasileiros. E no seminário, com um grupo de colegas também, quase todos eles aqui da mesma igreja que eu participo, a Igreja Batista, a gente começou a compartilhar. Na época não tinha nem Telegram, Instagram era só realmente para postar foto de viagem. Então eu comecei a compartilhar através do WhatsApp. Eu falei assim, vamos usar o WhatsApp de uma forma diferente, né? Eu criei um grupo chamado Boletim Maranata e comecei a compartilhar uma série de estudos em forma de boletim. E o nome Maranata, porque inicialmente tem 3 disciplinas que eu sou apaixonado dentro da teologia, que é a missiologia, né? Que é o estudo de missões, a escatologia, que é o final dos tempos,
e a parte de apologética, né? Aí para a parte de ciências, de arqueologia bíblica e tudo mais. E essa página era exclusiva para falar sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse, os livros dos profetas, né? Aí eu comecei a pegar desde o começo do Apocalipse até o final, fui fazendo uma série de boletins escritos, só que o WhatsApp a gente sabe que é totalmente limitado, né? É texto, no máximo você vai colocar alguns emojis lá, e eu senti meio que preso com relação a isso. Chegou que a gente acabou, a página existe até hoje, mas durou uns 2 anos e meio e acabou, esgotou todos os estudos possíveis de escatologia. Aí eu falei assim, agora eu vou começar a compartilhar o que eu gosto também, que é a parte de estudos de arqueologia bíblica, história, contexto cultural também, a parte de apologética, que eu gosto demais, ciências também, né? Foi quando teve a ideia de migrar para o Instagram, porque o nosso grupo chegou a ter 50 membros no WhatsApp, e depois diminuiu para 25 e ficou durante 25. Falei assim, não adianta a gente ficar crescendo em conhecimento os 25 aqui, e depois não conseguir externalizar isso. Foi quando eu tive a ideia de migrar para o Instagram grupo, começar a compartilhar os estudos aqui, foi em 2018. E aí fui aprendendo com o tempo, né? Não manjo muito dessa parte de internet, de redes sociais. Tem várias páginas que me dão uma série de dicas aí. Vocês podem até ver que eu, com o tempo, né, nos últimos meses, eu mudei bastante, porque a dica que várias páginas cristãs também têm me dado um apoio aqui, me dando algumas dicas, eu tenho absorvido tudo e aceito feedback, dicas aí adoidado, tá? Quem quiser, se for de graça, eu aceito. E foi assim que nasceu a página aqui. Mas continuando, né, depois você explicou a questão toda da página, né, do Boletim Maranata, eu gostaria então de perguntar sobre arqueologia. O que é arqueologia? A arqueologia, na verdade, é uma ciência, né? Tem gente que vê ela muito misturada com a parte da história, porque são duas disciplinas que estão interconectadas aí. A arqueologia é uma ciência que justamente investiga e tenta levantar qualquer tipo de evidência ou tornar mais tangível, né, a história das primeiras civilizações, coisas que a gente já não tem mais um acesso tão próximo aí, para que as coisas não estão tão claras. Um ponto que é interessante a gente dividir é que tem muita gente que trata a falar a palavra arqueologia bíblica, e na academia científica o pessoal não curte muito isso não, né? Porque o fato de colocar arqueologia bíblica, eles já acham que você está pegando uma ciência e submetendo ela já a pré-conceitos bíblicos aí, então você faz a ciência de ponta cabeça. Eu já sei o que eu quero achar, eu faço a ciência para chegar naquilo que eu já quero achar, então por isso que eles não gostam muito. Quando a gente usa o termo arqueologia bíblica, não é que a gente está executando uma ciência para servir e já me dar todas as respostas que eu quero ouvir. É claro que nós temos uma questão de fé, né? E já temos esses conceitos pré-concebidos na nossa vida, mas a arqueologia bíblica é a arqueologia executada nos territórios bíblicos, na Terra Santa, no norte, no nordeste lá do Egito, da África, na Ásia Menor, na Europa. Então é mais uma questão de localidade, né? E eventos que aconteceram, que estão relatados na história da Bíblia, do que uma coisa que foi feita para comprovar uma outra coisa. Isso, dificilmente você vai ver até um cristão que executa, né, a arqueologia bíblica, dificilmente você vai ver um cara falando, eu faço arqueologia bíblica porque a arqueologia prova a Bíblia, eu estou executando um negócio para provar a Bíblia. Academicamente falando, isso não existe, né? Por exemplo, a gente não consegue, se algum dia encontrasse, né, se algum dia aí encontrasse uma lasquinha da pedra dos 10 mandamentos, com um pedacinho do mandamento lá, se isso existisse, estou falando hipoteticamente falando, a arqueologia desenterrou aquilo, é uma coisa, existiu aquela tábua. Agora a gente jamais vai conseguir, através da arqueologia, provar que foi Deus que falou no ouvido de Moisés ou foi Deus que escreveu aquilo. Então, a arqueologia jamais vai provar todas as circunstâncias aí que a gente vê no texto bíblico, tá? Mas ela serve sim como consequência, como é uma ciência sendo executada de forma sadia, ela acaba evidenciando uma série de coisas que a gente tem na Bíblia também, tá? Eu gosto de dividir em dois objetivos quando a gente fala da arqueologia dentro do nosso contexto da teologia. Ela tem a função, primeiro, de evidenciar, que é justamente trazer à tona uma série de fatores aí que os críticos, os céticos, a vida inteira falam que não existe, que é lenda, né? Que é mito, e a arqueologia vem para justamente calar a boca desses céticos. Ela evidencia muita coisa do texto bíblico. Então, a primeira função dela é evidenciar as coisas do texto bíblico. Isso, o que a gente toma proveito da arqueologia, né? Na teologia. A segunda coisa, além de evidenciar, é elucidar, né? Trazer à tona uma série de conceitos, aí, um pano de fundo histórico que me ajuda a entender melhor o texto. Então, de um lado, ela ajuda na apologética, que é a defesa da fé, mostrar evidências que comprovam vários fatos aqui.
e localidades da Bíblia, e personagens também, tá? E a outra também é usada para hermenêutica, que é me ajudar a interpretar melhor um texto. Expressões idiomáticas, né? Tem coisas que a gente lê na Bíblia hoje, que é uma outra cultura. A cabeça do oriental para o ocidental é uma cabeça totalmente diferente. A Bíblia foi falada aos ouvidos aí dos povos orientais, né? Então eles escreveram de acordo com toda a cultura, o contexto cultural deles. Então na hora de a gente traduzir isso para os nossos ouvidos, tem muita coisa que soa desconfortável, soa ruim, e tem gente que começa a querer atualizar, mudar o texto para ficar mais confortável. Não é o papel de uma interpretação sadia, né? É mais para a gente realmente entender qual que era o contexto, o pano de fundo daquele povo. Aí uma série de coisas que a gente acha que é contradições bíblicas, coisas de erros da Bíblia, simplesmente você entendendo o pano de fundo, você resolve todas essas questões. Então me ajuda a evidenciar e me ajuda também a elucidar melhor o texto bíblico. Legal. Você poderia dar um exemplo para a gente de uma contradição que o pessoal geralmente aponta, mas que com o estudo arqueológico você consegue descobrir que não é contradição, igual o pessoal costuma Tem, falar? tem um texto que é muito debatido, né? Vou citar dois textos. Tem um texto que é muito debatido, já estou indo mais na época de Jesus, né? Eu fiz até, acho que um deles eu fiz um post no passado, que é sobre aquele jovem que busca Jesus, falando que vai seguir a Jesus, e Jesus fala, então vem, vamos que vamos. Aí ele fala, deixa eu só enterrar meu pai, né? Pra gente que tem uma cabeça mais ocidental, aquela fala, deixa eu enterrar meu pai, o pai dele está morto, eu só vou lá enterrar, já vou te seguir. Jesus falou, não, deixa os mortos enterrarem seus mortos, e se quiser vem me segue. Para os nossos ouvidos, Jesus deu uma grande uma patada, né? Nossa, que Jesus mais mal educado, né? Que coração mais insensível de Jesus, de não deixar o cara só sepultar o corpo dele. Só que quando a gente começa a desenterrar, e a arqueologia não é só a questão da evidência de objetos, né? De cascos aí, de estelas, de pedacinhos de barro, não. A arqueologia também tem textos, né? A gente desenterra textos e através desses textos a gente começa a aprender um pouco mais da cultura e da própria língua daquele povo. Então, quando a gente estuda dentro do significado do que seria esse enterrar o pai, na verdade, naquela cultura, o enterrar o pai é como se fosse um ditado para falar assim, ó, deixa meu pai está vivo, está bem, mas deixa primeiro ele morrer, eu cumprir com as minhas obrigações, inclusive o filho mais velho, ele não era simples, mesmo se aquele filho, o pai já tivesse morto, o filho mais velho tinha a obrigação de sepultar o corpo, né? Era todo preparado, tinha aquela questão que geralmente era executada pelas mulheres, de perfumar e tudo mais, que nem as mulheres foram no túmulo de Jesus. Ficava lá quase um ano, sabe o que a gente conhece por exumar o corpo, né? Quando a gente já tem, acho que é 1 ou 2 anos aqui no Brasil, mas eles ficavam em média um ano esperando o corpo decompor, junto com aqueles perfumes para poder mascarar um pouquinho o cheiro. Depois recolhiam os ossos com muito cuidado e colocavam no ossuário. Então, o deixa-me enterrar o seu pai era uma expressão idiomática para falar assim, ó, espera, só deixa eu resolver toda a minha vida, aí depois, ou seja, não é prioridade seguir a Jesus. Deixa eu resolver tudo que eu tenho que resolver na minha vida, cumprir com as minhas obrigações de filho, depois que meu pai morrer, depois que eu sepultar, depois que eu colocar no ossuário um ano depois, aí eu te sigo, Jesus. Ou seja, Jesus viu que não era prioridade. Então não teve nada de insensibilidade de Jesus, simplesmente Jesus, para os ouvidos de Jesus e para aquele contexto, ele sabia que aquele jovem estava pedindo, né? Um outro texto muito conhecido é aquele da Samaritana, né? Acho que, se não me engano, é uma samaritana que Jesus trata ela como se fosse um cachorrinho, né? Me deixa ficar pelo menos com as migalhas É a que caem na mesa, Sírio-Fenícia, né? não? Eu Isso, acho que é Sírio-Fenícia, é verdade. Sírio-Fenícia. Verdade, É, Sírio-Fenícia. E se você for ver, eu, quando era adolescente, li aquele texto, falei, nossa, Jesus tratou chamou a mulher a de mulher que nem cachorro. cachorrinho, eles chamam de cachorro. Mas quando você pega todo o contexto daquele povo, de como aquele povo era tratado, e o pano de fundo, como que aquela mulher entendeu realmente, os próprios discípulos, para você ter uma ideia, eles escutaram por várias vezes, homens de pouca fé, os discípulos, judeus, homens de pouca fé. Aquela mulher escutou no final, grande é a tua fé. Uma pagã, escutando da boca do Messias, grande é a tua fé. Então, quando você entende todo o pano de fundo, como que os judeus tratavam, né, os pagãos, principalmente o pessoal lá para cima da Galileia, e eles tratavam os pagãos como cães mesmo, né? Porque cão é um animal impuro para o judeu. Não é assim, não é que nem a gente aqui xingar o outro, ô cachorro, ô cão, não é com esse sentido. Era no sentido de impureza, vocês são impuros. Era essa que seria o preconceito e a ofensa. E aparentemente é como se Jesus estivesse realmente tratando ela como um cachorrinho.
Mas Jesus, na verdade, estava provando a fé daquela mulher. E sabendo em todo esse contexto que eles eram tratados como cães, né, mas no sentido de impuro, não no simples xingamento, aquela mulher responde, entende teologicamente qual que era a questão de Jesus, que primeiro o Messias era enviado para o povo judeu, depois o evangelho seria espalhado para os gentios. Então, quando ele fala, eu vou pegar as migalhas que caem da mesa, era só expressões idiomáticas, não estava tratando ela com desprezo. Ele estava falando do plano do Messias. É os judeus, depois os gentios. Em nenhum momento ele está falando que não vai atender os gentios, os cãezinhos ou a mulher. Mas tinha uma ordem a ser cumprida. E aquela mulher podia ter dado escândalo, né? Podia ter saído chutando o balde. Não, ela entendeu, coisa que nem os discípulos entendiam muito direito. Ela entendeu, por isso que ela falou, deixa pelo menos eu ficar com as migalhas que caem na mesa. E ela escuta, uma pagã diante dos discípulos, grande é a tua fé. Enquanto os discípulos, os judeus, dormiam, comiam do lado de Jesus, escutavam homens de pouca fé. Então, a arqueologia, quando a gente fala na questão dos textos, e muita outra coisa, a questão de endurecer o coração de Faraó também, dá para falar com várias expressões idiomáticas, coisas do contexto cultural, que ajuda a elucidar. Vários filmes, né, que a gente vê de Faraó, tem aquela questão que as múmias, né, eles arrancavam tudo que tinha dentro, e eles tiravam o coração e colocavam geralmente num vasinho, e tinha alguns faraós que foram achados com... Eu não tenho aqui, ó. Eu tinha uma estátua aqui de um escaravelho, sabe aqueles escaravelhos egípcios, de pedra? Uhum. Então, tinha alguns faraós que colocavam aquele escaravelho no peito, dentro do coração. Porque eles tinham toda aquela mitologia quando eles vão para o mundo do além. O coração dele era pesado, né? Com uma pena. Se o coração dele foi muito pesado, muito cheio de maldade, ele não ia lá para o além. Então, eles colocavam um coração de pedra para garantir enganar os deuses do além. Então, quando Deus fala com relação a endurecer o coração do faraó, ele tem um monte de pano de fundo que, se eu for entrar aqui, dá para a gente ficar a noite inteira. Mas é nesse ponto, com essas pseudo-contradições bíblicas, que a arqueologia ajuda a gente a entender melhor a roupa de José, aquela roupa multicolorida. Nossa, gente, tem tanta história. É que se eu for começar a falar aqui, Rafa, a gente não sai daqui. Que legal. Tem gente que fala, nossa, a roupa de José é colorida, nossa, um negócio meio que festeiro, será que costurou? Ah, porque é bonita. Gente, roupa multicolorida nos tempos antigos era uma coisa caríssima, caríssima, caríssima. O vermelho, por isso que o vermelho, a púrpura, né, eram cores de reis, porque dá um trabalho de fazer esse tipo de corante natural. E quando a gente lê lá que José ganhou uma roupa multicolorida, galera, para aquela sociedade era uma grana, né? Hoje a gente fala, nossa, só porque o outro ganhou uma roupa colorida, os outros ficaram bravinhos com ele. Então, por a gente saber desses contextos culturais, históricos, aí, arqueológicos, a gente começa a penetrar um pouco e entender um pouco a cabeça oriental daquele povo. Muito legal. Gente, é o seguinte, eu quero lembrar a vocês de fazerem a pergunta aqui nesse balãozinho que tem o ponto de interrogação no meio, né? Justamente para organizar, porque eu vejo que tem muita gente entrando. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas, tá? Não fico pensando assim, tá demorado responder minha pergunta. Não, mas é por conta de que a gente vai tirar um tempo aqui para responder. Então faz a pergunta lá, que inclusive a sua pergunta vai aparecer aqui na tela, né? Muito legal, Saulo, isso que você explicou, né? Por exemplo, a questão do jovem enterrar os pais, dá para mim usar, inclusive, em pregação para jovem, né? Porque jovem tem muito disso, deixa eu viver minha vida, que deixa depois eu sigo Jesus. Vai que Jesus volta no casei ainda, né? Maior preocupação dos jovens. Isso mesmo. A da Sig Fenícia também, eu li e falava assim, gente, não é possível, Jesus chamou a mulher de cachorra, ver se pode prender-se, né? Mas é muito interessante isso. Agora eu fiquei curioso. Eu quero que você fale pelo menos um pouquinho desse negócio aí do faraó, né? Do endurecer o coração aí. Fala pelo menos um pouquinho, dá uma palhinha. Então, primeiro assim, quando fala que Deus... isso tem muito debate, tá? Eu não vou nem querer... Eu vou tentar ficar na parte mais pano de fundo histórico, contextual, porque eu sei que gera muito debate no campo teológico. Mas, primeiro, com relação à linguagem, falar de endurecer coração, desendurecer coração, para aquele povo, para os egípcios, né? E Moisés foi letrado em todo o conhecimento dos egípcios. Então, a linguagem para os ouvidos daquele povo era uma coisa muito acessível. É um termo que eles já conheciam e tinha toda essa prática do faraó, colocar um coração de pedra para tentar enganar aos deuses. Quando você vê a proposta, toda vez que Moisés ia lá, e Deus endureceu o coração do faraó, endureceu o coração do faraó, endureceu o coração do faraó.
Era como se para o faraó, ele estivesse achando que... Tanto é que tem várias vezes que o faraó dá a entender que vai libertar o povo, o que ele faz? Volta atrás. Então, é aquela cabeça do faraó, a mesma coisa que ele fazia no mundo do além, né, com relação ao coração dele de pedra, ele tava, na cabeça dele ele estava achando que estava enganando, estava dando uma volta em Deus. E esse que é a terminologia, por que Deus endureceu o coração de faraó, justamente para mostrar para o faraó, você acha que está me enganando? Eu sou o grande eu sou, você acha que está querendo me enganar? E foi mais para ele era esse processo. Tem uma outra questão que eu não vou entrar muito no debate teológico, mas eu gosto muito de uma ilustração que diz o seguinte. Aí a gente sai um pouquinho da arqueologia, né? Entra um pouco no pano de fundo mais teológico. Tem um vasozinho aqui. Imagina que você tem um vaso que é de barro e um vaso que é feito de cera, tá? Eu estou fazendo lá um vaso e coloco no sol. Eu estou fazendo um vaso de cera e coloco do lado. O sol do meio-dia começa a brilhar sobre o vaso. O que acontece com o vaso de barro, de argila que eu estava fazendo? Ele endurece. O que acontece com o vaso de cera? Ele amolece. Quem endureceu o vaso de barro e que amoleceu o vaso de cera foi o sol? Foi o sol que brilhou. O sol simplesmente fez o que ele tem que fazer, brilhar. Mas o responsável, ou o culpado pelo endurecimento ou pelo amolecimento do vaso, foi o material de que era feito o vaso, né? Então, a mesma coisa, quando a gente pensa na questão de que Deus está endurecendo o coração de Faraó, Deus faz o que ele tem que fazer, o sol brilha. Só que onde o sol brilha, ele pode acabar produzindo sombras, né? Justamente. É o material do coração, ou seja, o caráter, é do que está confeccionado o coração daquela pessoa, que vai acabar amolecendo ou endurecendo. O sol vai continuar brilhando, Deus vai ser luz. Agora é o caráter, não tira a culpa do indivíduo ou do faraó, do caráter dele de endurecer ou amolecer o coração dele. É uma aplicação muito legal, que eu acho que eles também tinham muito conhecimento disso na época, e que ajuda a meio que tirar bastante preocupação. A gente tem muita preocupação que Faraó foi só uma marionete, né? Não teve culpa nenhuma, foi um tadinho da vida, mas esse tipo de aplicação ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, tá? E aquele negócio, gente, Faraó, a gente já sabe, eu acredito muito que tudo tem um propósito, né? As pessoas são responsáveis pelo teu caminhar, as pessoas são responsáveis, culpadas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, né? Deus simplesmente ele brilha e continua iluminando todo mundo. Eu gosto de uma passagem muito bonita que fala dos evangelhos, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Justamente porque a luz, quando brilha, ela torna aparente o que a gente tem de ruim, né? Por isso que os homens odiaram a luz. Deus brilha, Deus é luz. Agora, os culpados que endurecem o coração, os corações que são feitos de barro endurecem diante do brilho do sol e não amolecem, só demonstra, só vem aflorar o caráter daquele indivíduo, tá? Então, era uma linguagem que era muito, muito clara para o pessoal daquela época. E Muito tem legal vários, né? mesmo. Esse é um dos exemplos. Lembrou da passagem de Paulo, né? Que fala dos vasos também, né? Os vasos preparados para honra e para desonra. Isso daí que você falou, muito interessante. Depois vou marcar mais lives com você, viu, Saulo? Eu vou te alugar mais vezes. Outra coisa, gente, que eu queria relembrar, se vocês têm pergunta, no balãozinho com o ponto de interrogação. E eu vi que o Marcos do Guerra dos Reinos entrou. Seja bem-vindo, Marcos. O Marcos está fazendo uma história de Josué. E eu quero te perguntar o seguinte. E eu gostaria que você desse exemplos agora para a gente de descobertas arqueológicas que corroboram para a veracidade da Bíblia ou dos acontecimentos bíblicos. Se você Ó, puder dar aí um exemplo de o umas Marcos duas ou entrou aí, três. o Marcos entrou aí e escreveu o Overcoming, né, do Josué. Josué, Jericó, tem muita evidência, muito legal. Eu até publiquei um tempo atrás aí, que as muralhas de Jericó, né? Jericó, na verdade, a gente vê uma série de desastres lá. A cidade foi tomada e retomada uma série de vezes. E a arqueologia descobriu que em uma das destruições de Jericó, que casa com o período de Josué, as muralhas elas caíram de dentro para fora, né? Aí você fala, nossa, mas numa invasão, né? As muralhas caíram de dentro para fora. A primeira coisa que o Sérgio fala, não, peraí, não é Bíblia não. É um terremoto que aconteceu. Só que depois que aconteceu o terremoto, pseudo-terremoto, né? A cidade foi invadida e queimada. Mas que terremoto que bota fogo numa cidade daquela, né? Não tem vulcão perto.
Então foi alguma queda sobrenatural, muito estranha que aconteceu com os muros para fora, totalmente diferente de um exército que vem e invade, né? E um incêndio, quando você vai na Bíblia, também ela foi incendiada. Foram encontrados sacas de cereais na mesma série que eles estavam estudando no sítio arqueológico. Aí você fala que povo que invade, que não saqueia, né? Quer mais do que recurso, né, alimentício, e deixaram lá. E na Bíblia a gente vê que qual foi a ordem dada para Josué: só retirem lá o despojo dos tesouros, do ouro, para o templo e para os utensílios do templo, não, do tabernáculo. Mas de resto, não saqueiem nada, é para destruir geral. E casa também com o que foi feito o que foi relatado na Bíblia. E o mais interessante foi achado um pedacinho do muro de pé. Quando a gente vai na Bíblia, o que tinha lá no muro? A casa de Raabe, por onde fugiram os 2 espias. E a dimensão da parte do muro que ficou em pé dá exatamente com uma casa e as casinhas do lado. Uma série de coisas que vão corroborando com a Bíblia. Vou até aplicar uma coisa aí que gosto muito do Bálsamos da Carol, né? Eu vi que ela fez todo um pano de fundo histórico, ela fez alguns estudos com relação à Babilônia. A própria Babilônia, Nabucodonosor, era tratada há muito tempo aí como lendas bíblicas, né? De contos aí, de fadas antigos aí, até a arqueologia ir lá desenterrar. Ah, não, mas tá, Babilônia existe. Agora Nabucodonosor é personagem, é inimigo da historinha bíblica. Também acharam também uma série de personagens bíblicos. E o interessante é que chegou uma época na arqueologia que quem tinha uma Bíblia na mão e a pá na outra mão conseguia chegar às coisas muito mais rápidas. É como se você estivesse buscando com o GPS na mão e o outro estivesse às cegas, né? Porque os céticos, os críticos sempre falaram que a Bíblia é errada, que é tudo errado, e não é tudo conto da carochinha. Só que daí os arqueólogos começaram, vamos ver se realmente isso é falso. Começaram a pegar alguns textos, algumas localidades e investigar. E de repente, aonde estava escrito lá na Bíblia, ele ia investigar no campo lá, no sítio arqueológico, e descobria, nossa, ela estava certa. Ia para outro lugar, nossa, ela também estava certa. Chegou uma hora que os caras começaram a ter como um manual, né? Tem um grande pesquisador do século passado, ele foi formado em Oxford. Eu fiz um post no passado, William Ransome, alguma coisa assim. Ele foi forjado de umas escolas na classe dele, eram as mais ferrenhas possíveis aí com relação à Bíblia. O próprio professor e aquela classe, ela tinha a fama de treinar estudantes, arqueólogos, historiadores, para desacreditar a Bíblia. E ele era especialista em história da Ásia Menor, foi um dos grandes especialistas do século passado em histórias da Ásia Menor. Ele falou assim, quer saber, eu vou desacreditar o livro de Atos. Vou falar que isso aqui é tudo falso, que Lucas não só inventou um monte de coisa. E ele começou a sair para o campo da arqueologia. Ele ficou pesquisando durante 20 anos para desacreditar a Bíblia. Depois de 20 anos, sabe o que ele voltou e ele falou? Ele falou, Lucas é um dos maiores historiadores do primeiro século, os maiores pesquisadores. E de todas as regiões, acho que é mais de 30 regiões, países, localidades que Lucas citou, ele não errou uma. Pelo contrário, arqueólogos no século passado tinham vários pontos que eles falavam, não, Lucas, o livro de Atos está errado porque isso aqui não existe, isso aqui está fora do lugar. Quando ele foi pesquisar no campo, saiu da teoria e foi na prática, ele viu que o Lucas estava certo, né? E ele passou a falar que o livro de Atos era um verdadeiro documento histórico. E que quem quisesse realmente avançar nesse campo da história, da arqueologia, bastava pegar esse manual aqui. Então uma série de achados aí impressionantes aí que... É aquele negócio, tem alguns eruditos que já falam, ó, a Bíblia apanhou tanto, e ela sempre sobressaiu, que chega a ser que criança birrenta ficar falando que está errado, entendeu? É isso aí. O legal é que Lucas começa o livro dele, né? Tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas, falando que ele fez uma pesquisa, foi na casa de pessoas, conversou, né? Para justamente falar aquilo da forma que tinha acontecido. Ele começa através dessa introdução, é muito legal. E você que está aí, que escreve história, vocês, desenhistas que estão me assistindo, eu sei que entrou um monte de gente aqui, que não deu para mim ver quem que está vetando. Mas vocês estão aí que escrevem história, se estiver vendo agora ou vendo depois, se você for escrever uma história bíblica, procura o Sol para ser revisor arqueólogo, né, e teológico da sua história.
Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, Saulo, é o seguinte. Tem aquela questão que o pessoal fala que existem, acho que, dois possíveis túmulos que são túmulos de Jesus. Aquele que o pessoal que são os protestantes vai e aquele que os católicos consideram. E aí? E essa Tem treta aí, o né? Santo Como Sepulcro, tem é que... o túmulo do Gordon Quais que lá, são né? os argumentos usados Ó, e tudo mais? Qual que é, qual que não é? aí eu não tenho como falar assim, puxar sardinha para os protestantes, né? Eu peço até licença, porque eu tenho muito católico que me segue, mas a gente tem muito, de um lado, um peso muito forte da tradição, né? E do outro lado, um peso muito aberto à questão de crescer em conhecimento e não se prender a essas coisas, simplesmente só a escritura, só a Bíblia, né? Tanto é que uma das coisas da reforma que deu um divisor de águas foi esse senso questionador, né? Só que a arqueologia bíblica, a gente começa a falar muito do século passado, de 200 anos atrás, mas tem o que o pessoal chama de proto-arqueologia bíblica, que não era uma arqueologia muito bem feita, que logo depois, quando o cristianismo foi oficializado por Roma, o pessoal saiu caçando tudo que era relíquia, né? Teve as expedições lá para a Terra Santa, e quem foi a mais famosa que começou essa peregrinação foi justamente a mãe do imperador Constantino, a Helena. E ela, inclusive, ela reuniu com alguns historiadores, com alguns, entre aspas, cientistas da época, e eles foram tentando buscar os locais onde tudo aconteceu. E se a gente for parar para pensar, era coisa de 300 anos depois do que tudo que tinha acontecido, é bem mais próximo do que a gente aqui, mais de 2.000 anos depois. O túmulo que os protestantes costumam visitar lá em Jerusalém, eu não lembro o nome inteiro dele lá, acho que é um general britânico, se não me engano, Gordon, ele é coisa do século passado, se não me engano, é coisa recente, tá? No máximo um pouco mais de um século. Esses outros locais que tradicionalmente, desde a época da Igreja Católica, Romana, Ortodoxa, lá nos primeiros séculos, eles foram firmando, começa sempre com essa visita, essa peregrinação da mãe de Constantino. O problema é que a arqueologia foi realmente encorpar, né? Só mais recentemente, do século XVIII para cá, principalmente quando Napoleão, com os franceses invadiram o Egito lá, foram um pouco frustrados na invasão, mas eles recolheram uma série de artefatos lá do Egito e levaram para a Europa, o povo ficou doido. Nossa, quanta coisa interessante, quantas relíquias. Aí que realmente, um pouco mais depois, um século depois, algumas décadas, ela foi realmente se incorporando como ciência. Lá na época, galera, muita tradição, muita superstição. Tanto é que tem vários relatos da mãe de Constantino, quando ela via um lugar lá, aqui aconteceu outra coisa, tinha coisa que tinha um pano de fundo histórico, tinha coisa que ela teve um sonho, alguém teve uma revelação. Por exemplo, teve o local da crucificação, eles foram desenterrando, acharam um local de 3 cruzes lá, tinha o resto da madeira. Aí falou, nossa, aqui matou, aqui é um condenado, outro condenado, e tem a de Jesus. Como que a gente vai saber qual que é a cruz de Jesus? Qual que foi o teste que eles fizeram? Achei 3 cruzes aqui. A Helena lá, qual que é de Jesus? Já sei, traz uma mulher doente. Trouxeram uma mulher doente e fizeram ela deitar em cada uma das madeiras lá. A madeira que ela levantou foi milagrosamente curada, essa é de Jesus. Então, não tem muito ciência sendo aplicada. Então, tem coisa que é histórica, tem coisa que não. Então, assim, os que defendem o Santo Sepulcro, lá o local dos católicos, eles vão usar muito forte o peso da tradição o argumento de ser bem próximo do evento da morte, da crucificação de Jesus, né? Agora, eles falam que está totalmente errado a parte dos protestantes, porque se passaram mais de 1.000 anos até a gente colocar a nossa localização lá. Sinceramente, academicamente falando, tanto um quanto o outro pode estar errado, tá? O dos protestantes que eles visitam lá, simplesmente foi uma questão ele começou a casar algumas coisas. Por exemplo, ele viu um monte parecido com uma caveira. Hoje está meio já desgastado, né? Mas parecia que tinha 2 covas grandonas, como se fosse o olho, o nariz e uma região da boca. E a gente sabe que o nome do Calvário, Gólgata, quer dizer caveira, Monte da Caveira. Então ele falou, nossa, um monte parecido com caveira. Tinha uma encosta grande. Aí, um pouco próximo disso aqui, ele viu um grande campo lá. Era um campo de uma pessoa rica, que inclusive tinha uma prensa de azeite, e achou um túmulo com uma pedra de rolar, que era típica de famílias judaicas que tinha muito dinheiro. José de Arimateia é uma pessoa muito influente naquela época. Então ele começou a ligar as coisas e falar, nossa, aqui deve ser a crucificação e aqui deve ser onde ele enterrou.
Ou seja, pelo menos ainda tem umas coisas mais de evidência, mas são chutes, né? Mas com uma certa coerência. Já a Helena, que foi próximo lá, teve sonho, teve revelação, teve teste de ser curado ou não. Então, não dá, eu, particularmente falando, eu não sei qual dos dois são o mais correto. Mas se for para colocar uma porcentagem a mais aí, eu acredito que pelo menos tem um pouco mais de lógica, um pouco mais de senso de coerência, seria esse que os protestantes visitam. É que a gente foi... Quando a gente fala de arqueologia, eu estou dando risada aqui, porque teve muita pataquada durante a Idade Média, né? Depois de Constantino, quando ele entrou na Idade Média. O pessoal começou a descer Jerusalém, principalmente na época dos Cruzados, depois. Aquele negócio meio de Indiana Jones, né? Vamos pegar o cálice sagrado, vamos pegar não sei o quê, vamos pegar o osso. Os católicos falam muito com relação à questão de relíquias, né, sagradas que eles pegaram. Lá no Vaticano tem vários locais guardados com essas relíquias. Algumas de fato são verdadeiras, só que era tanta coisa. Para você ter uma ideia, já na época de Lutero, já no finalzinho da Idade Média, eles começaram a trazer tudo, fazer como se fosse um museu para expor todas as relíquias. Era tanta coisa, que as pessoas, para pagar o ingresso, que seria a indulgência, se eles pagassem o ingresso para poder ver aquelas relíquias dos santos, eles tinham tipo uma carta de perdão do purgatório. Ao invés de ficar lá mais de 100 mil, 1 milhão de anos no purgatório, eu vou ficar só 200 dias. E as pessoas pagavam para poder ver as relíquias e ter essa desculpa. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, que ele, ironizando, ele falou: gente, tem tanto osso de santo, de apóstolo que trouxeram aqui para a Europa, lá de Jerusalém, que dá para montar 18 apóstolos dos 12 de Jesus. De tanto osso que apareceu. Então, infelizmente, essa parte comecinho da Idade Média e final da Idade Média, tem muita superstição e tradição envolvida, tá? A arqueologia mesmo começou a ser mais científica só dos 200, 300 anos para cá. É isso aí. Muito bom a sua resposta. Também teve gente que trouxe lá de Jerusalém nessa época, teve leite da Maria, mãe de Jesus, estava guardado no potinho. Não é mentira, tá até em livro isso aí, tá? Tem gente que acreditou que a pomba, quando veio no batismo de Jesus, foi uma pomba de verdade mesmo. Eles têm pena da pomba de Jesus. Tem galinho da sarça ardente. E não estou inventando, é coisa que foi trazida como relíquia mesmo da Terra Santa. Então, não dá para colocar muita fé nesse período, não. É muito parecido quando os cristãos tentam fazer um vídeo, né? Tipo, foi achada a Arca de Noé, foi achado o osso gigante. Eu entendo mal, a gente não está criticando até os católicos da Idade Média, porque hoje os crentes fazem a mesma coisa na internet. Acha uma montagem de Photoshop do gigante com a cabeça lá, dá 10 metros lá e coloca na internet, achando um gigante. É isso aí, é igualzinho. Todo ser humano é sempre igual, né? Agora, eu concordo com você nesse sentido do mundo protestante ter um pouco mais coerência, né? Ele tem um pouco mais de coerência ali, mas talvez também possa ser ou não, né? Porque era um túmulo de José Arimateia. Ele pode ter usado depois, né? Ele pode ter virado e ter falado assim: Jesus ressuscitou mesmo, coloca outra pessoa aí, porque... O argumento da proximidade, né? De Helena estar lá quase 300, 200 anos depois que tudo aconteceu, também é forte, né? Eu não acredito tudo. Eu acredito que teve muito trabalho histórico verdadeiro. Tem locais que ela marcou lá que, de fato, são reais. É só quando misturo com essa parte mais mística, mais lendária. Eu quando fui lá, quando a gente vai fazer a Via Dolorosa, né? Tem uma parede numa das paradas que a parede é afundada em forma de mão, assim, como se fosse um buraco na mão. E o pessoal fala que é quando Jesus meio que bambalhou com a cruz, meteu a mão na parede e afundou a parede de pedra, assim. E as pessoas, os peregrinos põem a mão, choram, coloca a mão lá onde Jesus está passando. Só que, gente, Jerusalém foi destruída e conquistada uma série de vezes depois. Tem alguns locais lá dentro que o lugar que Jesus pisou, que ele andou, está quase 6, 7 metros abaixo do nível do solo. Então, de duas ou se o pessoal estava colocando a mão lá falando que Jesus pôs, ou Jesus era o Senhor Fantástico lá que esticava a mão lá e bateu em cima, ou deu um golpe do Dalcin lá, ou era um gigante. Mas tem mais contradição com o emocionalismo da pessoa, é coisa que não dá para brigar. Pega o Dalcin, o Senhor Fantástico, é ótimo. Vamos fazer o seguinte, então, Salvo, eu vou responder as perguntas do pessoal. Se você tiver uma pergunta, faz aqui no balãozinho com a interrogação. Estou gostando muito da live. Ela vai ficar salva, tá, gente, aqui no IGTV, mas também vai ficar salva no canal do Amigo Jesus. Então, você vai lá no YouTube, procura Amigo Jesus e se inscreve no nosso canal. Mas vamos lá ver as perguntas. Aê.
vamos na primeira, Saulo. A Larissa perguntou, a Bíblia de Estudo Arqueológica ajuda nesses estudos de arqueologia, né? Nesses estudos, não aparece tudo aqui, deixa eu ver se... Esses estudos deixa eu ver se aparece aqui para mim tudo. Desses estudos de época, é isso daí mesmo, para mim aparece tudo. Então, Larissa, ela não ajuda, ela é a melhor. Tanto é que para mim, a Bíblia arqueológica, ó, ela não só ajuda, como é melhor nesse sentido, tá? É a minha Bíblia de cabeceira de estudo. Eu gosto muito, muito, e assim, todo mundo que eu vejo, até colegas que fazem página para falar de história, esse tipo de coisa, que livro que eu compro? Antes de qualquer livro, compra a Bíblia arqueológica. Muita Bíblia de estudo, não quero frustrar nem irritar muita gente, mas muita Bíblia de estudo não é imparcial. Ela está muito ligada, os estudos, os comentários, né, estão ligados à denominação da pessoa que escreveu, da visão, da cosmovisão teológica, da pessoa que comentou, da pessoa que fez aquele estudo. Tanto é que tem hoje Bíblia do estudo pentecostal, do reformado, do pai, da mãe, da criança, tudo quanto é jeito. A Bíblia de estudo arqueológica, os comentários, os artigos, não são de debates teológicos, mas são artigos de arqueologia, de contexto de pano de fundo histórico, né? Então é simplesmente um comentário histórico. Você pode ler de uma forma totalmente parcial, não está puxando sardinha para um lado da teologia nem para o outro, ela está falando de história e arqueologia. O primeiro livro, eu acho que tem que ser a Bíblia, é um investimento muito legal, a Bíblia de Estudo Arqueológico. Ela tem deve ter mais de 200 artigos aqui dentro, tá? Eu leio, sei lá, se eu for chutar, uns 50% dos posts que eu faço envolvendo arqueologia e história, se não for só na Bíblia arqueológica, ela é um dos 3 livros de referência que eu coloco, tá? Aí tem outros livros também, mas a Bíblia arqueológica é o investimento mais legal que eu acho que dá para fazer nesse sentido. Legal, agora vamos para a próxima pergunta. O Jeff, ele perguntou, qual a descoberta arqueológica sobre a Bíblia que você mais... Aí vai e interrompe aqui de novo, né? Mas dá para mim ver aqui. Que você mais gostou de saber? Eu sempre gostei da história de Davi, né? Do rei Davi. Então, quando eu descobri, na época do seminário, eu fiz um estudo sobre a Estela de Teludã, que é a primeira referência arqueológica na pedra, né? Os críticos falavam que Davi, na verdade, era um herói judeu, como existe na Grécia Perseu, Hércules, esse tipo de coisa, né? Era uma ficção. E lá estava marcando Casa de Davi, né? E a primeira evidência arqueológica, quando eu vi lá, as 3 letrinhas, eu achei muito fantástico. Fiz um estudo, para mim era a favorita. Agora, quando eu descobri os manuscritos do Mar Morto, para mim foi a descoberta, pelo menos da Idade Moderna, melhor que a gente teve. Tanto é que esse vasinho que estava usando aqui, ó, é uma réplica do vasinho lá com pergaminho lá dentro. Por que foi legal isso daqui? Porque tem muita gente que pensa em arqueologia, que vai ajudar, né, a Bíblia e tudo mais, pensa em cálice, tipo o Indiana Jones, né? Cálice, Arca da Aliança, Arca de Noé, mas uma coisa que a Bíblia sempre foi criticada é com relação à precisão dos textos. Isso aqui que vocês têm já mudaram muitas e muitas vezes. Quando abriram os manuscritos do Mar Morto e viram o livro de Isaías lá, um negócio perfeito, as variações que tinha com a nossa Bíblia que a gente tem em mãos hoje eram variações gramaticais irrisórias. Era o mesmo texto aqui, foi um baita de um cala-boca para tudo quanto era crítico na época. Para mim foi um dos maiores ganhos de evidência que a gente teve nos últimos tempos, tá? Foi os manuscritos do Mar Morto. Tem também aquela pedra de Roseta, né? Que Napoleão descobriu, que a gente conseguiu descobrir como decifrar os hieróglifos, que no passado falaram que era a maior evidência, a maior ajuda, né, entre aspas, para a Bíblia que a gente já teve no campo da arqueologia, porque a partir do momento que eu descobri a língua, eu consigo descobrir como decifrar os hieróglifos. Poxa vida, os israelitas passaram 400 anos lá no Egito, né? Tem muita coisa que se passou no deserto, no Sinai, né? Mais 40 anos de peregrinações. Então isso abriu um leque de oportunidades para a gente, mas o manuscrito do Mar Morto para mim foi o melhor. Muito bom. Vamos para a próxima Até lá, né? Vai que acha alguma outra coisa mais interessante, vamos ver. Vai que acha a pombinha do Espírito Santo lá, não é verdade? Pereguinos, ele perguntou, vocês acham que existem coisas arqueológicas que evidenciam as histórias bíblicas escondidas? Peregrinos também é um colega meu, ó, fique à vontade para seguir eles lá.
Eu acho que, na verdade, tem muita coisa... Quando a gente fala em descobertas, né? Acho que tem muita descoberta impressionante que está esperando para ser feita, e tem muita descoberta que já foi feita e foi destruída. Que a gente talvez tenha muita coisa na história que a gente podia estar testando aí, virando capa de jornal, de revista, que foi destruída. Por quê? Infelizmente, o Oriente Médio é um barril de pólvora, né? E tudo que o mundo muçulmano pode fazer para tentar tornar ilegítimo qualquer tipo de laço histórico do povo judeu ter sido um povo forte e ser vinculado à Terra Santa, eles fazem. Tem vários achados que eu acredito que já foram feitos e o pessoal acaba enterrando de volta e destruindo para justamente manter essa questão política no lugar, tá? A gente teve alguns exemplos recentes quando o Estado Islâmico destruiu diversos perdas irreparáveis, né? povos e sítios arqueológicos lá na Síria e tudo mais. Mas isso não é uma coisa só Não, Israel faz isso também, sabia? Sabia que tem engenheiros de Israel que também fazem isso? Porque Israel pensa que Israel é um grande sítio arqueológico em todo lugar que você pisa, né? Tem várias obras que as empreiteiras vão começar a construir. Quando acha alguma evidência de um sítio arqueológico, eles têm que parar a obra, avisar o governo, né, de Israel, e o governo fala, não, então não mexe aqui. Então a gente paga para vocês o valor, vocês constroem em outro lugar. Só que pense quanta grana os caras já gastaram com toda a estrutura. Então tem muita coisa que os caras acham, só que tanto é que a indenização do governo vai ser tão pouquinho perto do que ele gastou, mete cimento em cima, faz de conta que não vi. Então, infelizmente, a gente perde muita coisa dos dois lados, né? E esse negócio de... Isso é triste, né, que acaba pagando a história, mas aqui no Ocidente o pessoal também tá com essa mania. Igual, por exemplo, queimando igreja, queimando estátua, estátua. E isso é uma certa forma de apagar a história. Por isso que eu sou contra. Ah, mas o fulano, ele fez uma coisa que foi terrível e tem a estátua dele. Mas a estátua dele tem que estar lá, porque é uma evidência histórica e, inclusive, serve como exemplo para o espaço atual. Né? Uhum. E nada que a gente apague hoje vai apagar o passado de fato. A menos que você volte no tempo e se for assim, né? Vamos lá fazer um mutirão e destruir a pirâmide. Quem que vai primeiro? Não é? E não tem como apagar o passado, a menos que volte no tempo, né? Mas se voltar no tempo daquele fuzuê, e provavelmente você seria um vilão histórico. Até dá pra fazer um vilão do Superman desse jeito. O Dan perguntou: qual a maior dificuldade para fazer o boletim? Tempo. Se pudesse congelar o tempo, para poder fazer, porque eu tenho muito cuidado com relação à fonte, referência, né? Eu sei que na verdade a internet em alguns momentos é como se fosse terra de ninguém. As pessoas acabam postando opiniões no lugar de uma verdade bíblica. Opinião todo mundo pode ter, mas o que é certo e o que é errado é binário, é 0 1, certo e errado, não tem opinião, né? Errado é errado e certo é certo, não tem minha opinião. Então, como eu tenho muito cuidado de tentar, ou quando eu vou expor minha opinião, eu coloco essa é a minha opinião, essa é a minha posição, eu tenho muito cuidado com relação a fonte, pesquisa, e até para os irmãos, eu sei que tem muita gente que usa em escola bíblica, usa em trabalho também, eu gosto de já deixar as referências para as pessoas terem essas referências. Então, dá muito trabalho com relação ao tempo, né? O tempo hoje é a maior luta que eu tenho. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Essa é boa. O que acha do livro Os Outros da Bíblia? Nossa, eu tinha ele aqui. Eu não terminei de ele todo, tá? Eu li alguns pedaços. Os pedaços que eu li, eu gostei. Mas aí eu não tô falando de certo e errado, tá? Eu tô falando em questão de opinião. Aí eu tô sendo claro para vocês. É opinião mesmo, o que eu vou falar para vocês. A linguagem que ele usa não é muito o que eu estou acostumado. Eu gosto, por exemplo, quando a gente fala a parte de história, arqueologia, ter mais material de referência. Eu sou bem velho para essas coisas, tá, gente? Eu gosto de livrão, assim, tipo Terras Santas, Terras Bíblicas, a história do povo de Israel, sabe? Eu gosto de livros com teor mais acadêmico, porque eu me sinto mais seguro em ler. Livros que, como os outros da Bíblia, eu já peguei bastante coisa, inclusive eu já fiz post com a referência dele, tá? Eu não me sinto muito confortável
porque tem coisa que eu leio que às vezes eu fico com medo se realmente é uma impressão do autor ou se realmente ele está falando simplesmente uma questão acadêmica, um fato histórico. Mas eu recomendo. Eu tenho, já usei, tá? É uma questão de gosto, não é muito do que eu gosto de consultar. Mas eu tenho sim e recomendo. Muito legal. O BTcast dos outros é sensacional. Tem um outro, né? Que lançou, eu não comprei, eu não consegui comprar ainda. Depois dos outros da Bíblia. Mas eu já usei para referência, é mais questão de linguagem mesmo, que eu não curto muito, mas eu recomendo. O Everton perguntou se tem alguma Bíblia arqueológica que você recomenda. Para alguém que quer começar aqui. Essa mesmo que eu falei da NVI, tá? Da editora Vida. Eu não gosto muito da linguagem da NVI, não é que eu me sinto mais confortável em fazer a leitura. Eu gosto de linguagens mais formais, tipo a King James, a Almeida, né? Mas, como eu estou fazendo um boletim Maranata para todas as idades, classes, e independente de denominação, eu acho a NVI, a NVT uma linguagem mais acessível para qualquer público, tá? Eu já não gosto muito da tradução da linguagem de hoje, mas a NVI e a NVT eu gosto de falar quando eu estou explicando para alguém. E a Bíblia Arqueológica da editora Vida é a que eu mais recomendo. Só que assim, sozinha não, tá? Todo mundo que quer começar a entrar nesse mundo de pesquisar contexto histórico, eu recomendo a Bíblia Arqueológica. E não precisa ter um livro que nem esses que eu mostrei, mas esse é um investimento legal, ó. Esse eu sempre recomendo. Eu acho que é da editora da SBB. Um Atlas. Não precisa ser esse da SBB, é que esse da SBB é fantástico, mas um Atlas de geografia, geografia para mim bíblica tem que andar lado a lado com a arqueologia. Fora que ele traz vários achados arqueológicos também, eu recomendo sempre essa Bíblia e um Atlas. Para mim, eu até tenho um gosto maior por geografia bíblica do que a arqueologia bíblica. Porque geografia, gente, muda demais a cabeça. Quando você começa a se situar, Jesus foi para cá, foi para lá, subiu, você começa a descobrir as localidades, eu acho muito mais legal. O que eu sempre gosto de mostrar é esse aqui, ó, que eu tenho, que é o mapa em 3D, em relevo de Israel, né? Para mim, isso aqui está em tudo que é estudo que eu faço. O fato de eu saber para onde Jesus foi, distância que ele caminhou, parece ser besteira, mas muda muita coisa. Quando você pega um atlas desse, só o fato de se olhar, só vou dar um exemplo para vocês como que um mapa precisa ter dentro do estudo do contexto histórico. Você pega aqui, Jesus era da parte da Galileia, da parte de cima. Jerusalém era aqui da parte de baixo. A gente tem um preconceito muito forte no Brasil, né, com relação ao pessoal do sul e o pessoal do norte, os nordestinos e aqui o pessoal do sul. Tem muito preconceito, a gente sabe, não vou ser politicamente correto. Naquela época era a mesma coisa. Tinha Jerusalém aqui que se achava os bambambãs, e eles tinham muito preconceito com os galileus. E Jesus todos os discípulos eram galileus, com exceção de Judas. Então quando você começa a ver a questão de distância, que entende por que será que eles tinham tanto preconceito? Porque a Síria veio por aqui e dominou o pessoal daqui. A Síria era diferente. Eles, além de dominar e levar o povo cativo, eles plantavam pessoas no local e eles gostavam de exterminar qualquer tipo de cultura, seja religiosa ou costumes mesmos, né? Eles gostavam de exterminar por completo. Então, o povo aqui da Galileia acabou sendo uma mistureba de gente, né? Por isso que fala Galileia dos gentios. Por isso que o povo daqui de Jerusalém se achava muito mais religioso e bambambãs, e o Messias vai aparecer onde? Lá em cima, né? Então, quando a gente se localiza pelo mapa, eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Ela tem 7 anos aí, pra não estranhar. A Larissa, ela faz, na verdade, um comentário. Um retrato médico incrível como ele viu os milagres e acreditou. Meu favorito. Mas e Lucas era gentio, né? Lucas era gentio, não era nem judeu. Vamos lá. O Everton disse, e essa é a última, qual é o nome do pesquisador que você falou sobre os acreditados? Sir William Ramsay. R-A-M-S-E-Y. Sir William Ramsay. Ele fez 20 anos de pesquisa e acabou... Eu não conheço a vida pessoal dele, não sei se ele se converteu, né, ao cristianismo, mas ele entrou como um totalmente descrédito com relação à Bíblia e saiu acreditando, pelo menos historicamente falando,
ele colocou a Bíblia como um forte fator de peso histórico. Muito bom mesmo. Saulo, é o seguinte, depois eu vou combinar uma outra live com você, que tem muita coisa para se falar, tem muita pergunta para se fazer, né? Que não dá para fazer tudo no tempo que a gente estabeleceu, mas eu quero agradecer você que está aqui, eu quero agradecer vocês que assistiram, que Deus abençoe vocês. A live vai ficar salva, tá? Tanto aqui no Instagram como no YouTube do Amigo Jesus. Não esqueçam de adquirir Supermanos, né? E depois eu vou pegar os nomes do livro e criar um link na Amazon para vocês comprarem através do nosso link, mas só que vai estar lá no nosso canal do YouTube. No mais, Saulo, muito obrigado. Cara, continue com o seu trabalho, que é excelente. O Boletim Maranata é maravilhoso, né? E quando eu fizer uma história bíblica, eu vou te procurar para fazer algumas consultas com você. No mais, se despeça aí do pessoal, né? E convida o pessoal para curtir o seu trabalho. Galera, eu que agradeço, tá? Aí eu reforço novamente a quem for assistir depois, o pessoal que entrou, o pessoal que me segue. Sigam o Rafa, o Marcos, o Josier, a Carol, todo mundo aí, o Ray também. Essa galera aí, eles estão com um projeto muito legal, tá? Tem lives super divertidas. Eles, é o que eu falei, é Davi contra Golias, né? Eles estão com um projeto de levar a palavra de Deus através dos quadrinhos. E a gente sabe que peso, a gente não tem peso nenhum com relação a isso aí no mercado secular. Eles estão se lançando de cara com relação a isso, invistam mesmo, sigam aí, compartilhem, que eu assino embaixo. Tá bom? Demais, muito obrigado, Rafa, valeu pelo convite aí. É isso aí, muito obrigado, gente. Não deixe de curtir, de se inscrever, de seguir e de compartilhar essa live. Gostou das informações aqui? Compartilha. No mais, até mais, gente. Deus abençoe vocês. Falou!